eu acho que eu não estou conseguindo passar Jesus para as pessoas. Você consegue? Quando você acaba de conversar com um amigo, falando de Jesus, há alguma coisa, algum movimento, sabe, uma crença, sabe, a pessoa... Paulo, vocês vão ver no início dessa carta, não, é só parte do capítulo, que ele tinha sempre uma preocupação de mostrar o Cristo, vivo, ressurreto. E parece que a igreja atual, quando eu falo igreja, todas as denominações, a maneira que nós apresentamos tudo, menos Jesus. Né? Você entra em Nova Canaã e tal, o cara vai, pastor e tal, lá tem um templo, tá bonito, o moço, o pastor falou, que bacana aquela cascata, mas a cascata não é Jesus. Né? O que é Jesus? Como nós apresentamos? O que Jesus realmente é para nós? Se Paulo mandasse uma carta para você, como mandou essa carta para os irmãos de Tessalônica, o que ele escreveria? Que a gente tem que pegar a Bíblia, ela deixar ser de pontos teológicos, e nós não somos igreja. Então, quando eu leio assim, Paulo, né, eu já tenho falado isso, servo do Senhor Jesus Cristo, que viveu no início da vida cristã, para o irmão Francisco. Aí mudou tudo. Tira os Tessalonicenses, coloca o meu nome, coloca o seu nome, aí você vai entender o que Paulo está falando para você. E aí o Espírito Santo vai abrir a sua mente. E por isso que às vezes eu estou aqui pensando assim, Deus, será que lá em Pacuí, que nós estamos pregando, só vamos lá uma vez por mês? Como que é o Evangelho? Como é que aquele povo... Né? Nós que temos segunda, quarta, terça, célula, cursinho, e gente para todo lado, está aqui, tem pessoas lá embaixo estudando, tem outro trabalhando em outros projetos, parece que tem tanta informação, e eles lá? Aí quando você chega lá, se eu mandasse uma carta para aqueles irmãos, aí a carta vem cheia de graça, né? Eles falando da sua conversão, dos milagres, das maravilhas, coisa tudo simples. Simples, mas parece que um Jesus mais real, mais vivo do que o nosso. Nós perdemos a visão de Jesus em nossa vida. Olha aí os primeiros versículos da carta de Paulo aos Colossenses. Ele diz assim, no prefácio, e saudando a igreja, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, Paulo, vocês podem observar que sempre ele traz para si, que para todas as igrejas que ele pregou, que ele não pregava de si mesmo, porque Deus o escolheu e Deus o enviou. Né? Então, Deus nos escolheu e Deus nos enviou. Às vezes você encontra gente falando o que Deus não mandou falar. Então, Paulo tinha muito medo disso. E ele diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Aí ele dá uma coisa gostosa, ele diz assim, graças e paz a vós outros, da parte de Deus, de nosso Pai. Quando você se dirige aos irmãos, você manda uma carta desse nível, ou ela está ultrapassada? Parece que é uma linguagem. Alguém um dia me perguntou, pastor, isso não está ultrapassado, não? Vou mandar uma carta para o irmão André. Eu disse, irmão André, graça e paz da nossa parte, do nosso Deus, em Cristo Jesus. Será que está ultrapassado essa saudação? Vou mandar uma carta lá para o e-mail aí, pessoal, manda e-mail, agora acabou, não tem mais carta, né? Não tem mais nada disso, o cara está ali sentado, já está mandando e-mail lá para a namorada e tal, aqui mesmo, e de repente ele bota graça e paz e tal. Aí fala, pô, pastor, para a namorada, graça e paz não dá, não. Você que é fiel em Cristo Jesus, que é uma benção aí e tal, chique, né? Mas por quê? Porque nós perdemos esse laço. Nós queremos uma coisa mais profunda, mais uma interpretação mais filosófica.
né, do que essa interpretação de Paulo. E olha o que ele vai chegar. Ele fala, ele via os irmãos de Colossos todos fiéis. Ele não os conhecia. E aí que eu quero chegar. Paulo ainda não conhecia esses irmãos, ele ia conhecê-los. Mas até ali, que hora não. Ele diz, olha, é mais ou menos como lá no norte de Minas, aos santos, aos fiéis. Quando você se dirige a algum irmão, a algum lugar, você acha que eles são santos, são fiéis? Eu notou quando a gente fala das igrejas, fala de irmãos, fala de célula, a gente fica assim, eu não vou falar isso não. Não, querido, quanto mais você vê o irmão fiel, mais fiel você é. Quanto mais eu enxergo o outro como alguém perto do Senhor, né, quando eu paro e olho para o João e começo a ver os defeitos do João, é o reflexo, talvez, dos meus defeitos. Se eu olho para o João, vejo o João santo, agradável, temente ao Senhor, é sinal que eu estou olhando com os olhos de Deus o João. E Paulo via nas pessoas, né, naqueles irmãos que ele não conhecia, as notícias maravilhosas que eles traziam para ele, e essas notícias não chegavam a todo momento, essas notícias chegavam, quem sabe, de 6 em 6 meses, quase ano em ano, não era tão rápido como hoje, né? E olha aí o que ele diz no versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Irmãos, nós temos que ter sempre alguém, ou na nossa primeira passo dessa comunhão, ter uma relação de pessoas que a gente ora. Tem pessoas que precisam da nossa oração e são cercadas pela nossa oração, são guardadas pela nossa oração. Minha oração, como pastor, pessoas que, né, hoje nós estávamos orando essa semana, hoje eu fui visitar o Domingos, viu, gente? Domingo está até bom, viu? Acho que deu certo lá o negócio que ligaram. Eram 2 fiozinhos que precisavam ser ligados na mente dele, eles botaram lá e ligaram. E o Domingo está meio mole, assim, tal, mas acho que vai engrenar, né? Falei, bom, tomara que se torne firme, né? Mas é bacana ver o Domingos, né? Ô, pastor, como vai todo mundo? Falei, rapaz, eu estou com medo dele voltar bem mais inteligente, vai cobrar mais, né? E quem sabe Deus dá muito mais do que nós esperamos. Mas vamos orar pelo Domingos. Motivo de oração? Sim, está doente. Mas tem irmãos, tem pessoas que você vai orar para que o Espírito de Deus trabalhe, para que ele seja salvo. Seja salvo. Você já orou? Eu cheguei agora no Girassol. Todos já conhecem o Girassol aqui? Não, né? Não? Então, bom, dá para tirar um dia e pegar a família à tarde e ir lá conhecer o Girassol. É até 5 horas que eles atendem, né? E às terças-feiras, à tarde, tem um coral, não é isso? Tem um coral lá no Girassol. Gente, eu estou lá para conhecer o coral, fui lá, vou dar uma passadinha, que eu vi o dentista em frente, vou entrar lá para ver esse coral. Fiquei encantado com o coral que está lá. Né, alguns não crentes. E está lá o João, rapaz. O João tem 25 anos que o João morou ao meu lado. Fiz isso, ó, para o João vir à igreja. Ele nunca entrou na igreja, viu? João, você vai? Eu vou fazer teatro lá na igreja católica. Ele já é um senhor aposentado. Eu vou fazer isso, sei lá o quê. E aí um dia eu passei para o João falou, onde você está vendo, João? Aí eu estava lá no teatro, aqui na igreja. Eu falei, João, faz o seguinte, você já é aposentado? Nossa, a igreja, Nova Canaã, abriu um trabalho para o senhor, igual o senhor, ali expliquei para ele. Quando eu chego lá, o João não está lá no coral, gente. E parece que ele gostou, porque acho que ele já está fazendo teatro, está fazendo pilates, está entrando na... E aí, o mais bacana ainda, sabe ao lado de quem que o João estava sentado? Lá do Sabac. Falei, gente, se ele ficar do lado do Sabac, está jóia, porque aquele ali vai, ó, bater e bater com força. Se o que eu não consegui em 20 anos, o Sabac vai conseguir mais rápido, porque ele não perdoa. Eu sou muito amigo, muito, né, da moleza, né, vai ganhar amizade. Mas fiquei tão contente.
Falei, Deus, como é que o Senhor faz? A gente abre uma casa para uma família católica, depois esse cara vai para lá assistir, né? vai tomar banho de piscina, vai ficar lá, e de repente conhece Jesus. Ele vai conhecer a Nova Canaã o dia que eles vierem cantar aqui, vocês vierem cantar aqui. Ô Costa, por favor, anda rápido para o João, né? Pegar o João. Meu irmão, é tão importante quando você ora pelas pessoas e depois você vê aquela pessoa, de alguma forma, chegando para perto do Senhor Jesus Cristo. Não pare de orar. Tenha esperança que Deus vai. E assim eram os irmãos de Colossos. Era igreja. Né? Ele os reconhecia, ele diz, mas desde que ouvimos, olha que Paulo diz aqui no versículo 4, que é uma coisa que enche o nosso coração, e deve encher o seu. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Como é bom encontrar um crente que admira, que fala bem, que ora por todos os santos. Quem são os santos? São os irmãos de Nova Canaã? Ajuda aí. Quem são os santos? Somos nós. Somos os irmãos cristãos daqui da cidade. Aqueles todos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que estão também esperançosos, loucos aí para que Jesus volte. Jesus não mandou olhar para eles e olhar para esses irmãos e ver procurar saber se eles são mais santos, menos santos, se eles vivem uma vida igual a minha ou não. Não interessa, quem vai resolver esse problema é Jesus. Mas eu tenho que vê-los como santos. Né? E os irmãos de Colossos foram vistos por Paulo como santos. Se eu contar de Pacuí, tá? E vocês vão ter um susto, porque em novembro eles vão estar aqui, né? Vem 16 pessoas de lá para o Congresso de Missões Social. Então, você vai encontrar lá o nosso missionário, vai encontrar o Calé, que é o senhor mais velho da coisa, conversando. Né? A gente coloca o Oliveira aqui para o Oliveira traduzi-lo. Né? Muita gente não vai entender muito bem, né? Mas é bacana. E aí, você, são crentes? São crentes, meu irmão. São crentes, são santos. Foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Talvez não seja da forma que eu gostaria. Eu conto a história de Pacuí para os nossos colegas pastores, todos ficam escandalizados. Falei, ou eu ou vocês estão errados. Mas vou continuar no meu erro. Porque eles queriam que lá fosse tudo certinho. Falei, se eu fosse fazer tudo certinho, uma igreja certinha, não precisava, não ia conseguir não. Nessa geração, não. Mas eles são muito mais certos, muito mais bacanas do que eu imaginava. Como é que Deus vai mudando as pessoas? Nunca falamos de dízimo e oferta em Pacuí. São miseráveis, nós estamos levando a comida, não falar de dízimo e oferta. Está certo ou errado? Errado. Aí, uma dessas senhoras vem aqui. Eu chego lá, ela fala para mim, pastor, o senhor podia me arranjar uma Bíblia? Eu perdi a minha. Falei, irmã, perdeu? Perdi. Pastor, eu estou muito triste, porque eu perdi minha Bíblia, e dentro da minha Bíblia estava um envelope com dízimo. Aí eu brinquei com ela, falei assim, mas aonde você está entregando o seu dízimo? Eu vou na igreja do apóstolo, que fica lá aí falou o nome da cidade, uma vez por semana, e leva a oferta e o dízimo dela. Ela falou, hã? Eu falei, mas eu não falei de dízimo. Mas o apóstolo lá da igreja, quando ela foi visitar, falou. E ela aprendeu a ser dizimista. Então, você viu como é que é um negócio que a gente acha que não pode, que não deve? E, de repente, eles começam, o Espírito Santo começa a movê-los. Nós achamos, como cristão, que nós podemos proteger as pessoas. E, às vezes, nós impedimos as pessoas de serem abençoadas. Então,
colega lá que estava pregando para eles, lá na outra cidade, já que não tinha pastor ali, estava ensinando eles a serem abençoados. Estava ensinando a eles que que eles estavam ganhando não era de seres humanos, era um presente de Deus pelas suas fidelidades. Deu para entender? Pela sua fidelidade daquela senhora. Coisa linda. Você não vê o cuidado? E é assim que Paulo começa a ver os colossos, né? Os irmãos dessa igreja. E ele ouviu da fé. Eu não sei se os irmãos observam, se alguém da sua família, dos seus amigos, perguntam pela sua fé. Alguém já perguntou? Já, Isamar? É duro, né? Será que pergunta só de pastor? Só a gente que está na Berlinda? A minha irmã chegou do Rio ontem, né? Esteve lá no Espírito Santo e tal. Aí o pastor, meu pastor, já está com quase 90 anos, perguntou, cadê o Francisco? Como é que vai o Francisco? Como ele está? Como é que está a igreja? Como é que está a sua família? Como é que está a sua esposa? Como é que está a sua fé? Aí conta a bênção. Puxa, que maravilha, que coisa bacana. Né? E aí começam a contar as coisas que Deus está. É tão importante quando as pessoas perguntam, né? Os seus amigos se perguntam. Para mim, quando eu chego lá com os incrédulos de 20 anos atrás, 30, 50 anos atrás, eles perguntam, você ainda é crente? Eu falei, sou, rapaz. Você converteu, era novo, né? Foi para a igreja quando eu já fui. E vocês, onde estão? Cadê fulano? Morreu. Cadê ciclano? Morreu. Eu falei, vocês estão morrendo tudo cedo, hein? Metade do morro já morreu, da minha idade. Como é interessante a gente procurar, as pessoas falam assim, como é que vai um primo do André? Bate, ô André, como é que vai você? Você não é crente? Você não é missionário? Não chama missionário não, trabalho lá na casa, mas é missões, né? Pode falar que é. Como é que vai você? É a carta de Paulo. Como é que vai a sua vida? Como é que vai a sua casa, a sua família? Como é que vai Jesus na sua vida, sua fé? Tão simples, irmão. É tão simples que não traz, eu diria assim, atenção, a gente perde. Acha que a carta não é para nós. Mas se você for descer nos outros capítulos, você vai ver que Paulo nos leva para perto de Jesus. Tudo que ele vai falar na carta de Colossenses é colocar aqueles irmãos muito pertinho de Jesus. Hoje nós estamos muito longe de Jesus. Os pastores e a liderança têm pregado, e né, a gente prega muito mais a denominação, o templo, a postura, o líder. E parece que Jesus vai ficando distante. A pessoa não sabe responder a razão da sua fé. Ela sabe saber responder a razão do que a sua denominação, ou a sua igreja, ou o seu pastor crê. Mas aquela experiência pessoal, mas por quê? Os crentes não leem. Raramente tem alguém que lê a carta como se fosse para ele. E ele diz, por causa da esperança, é que vós está preservada nos céus, no qual antes ouviste pela palavra da verdade e do evangelho. Ele pregou um evangelho. E qual é esse evangelho? O evangelho é que Cristo morreu, ressuscitou por nós. E ele vai chegando, que eu não vou adiantar muito, mas eu quero... o que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. O que é a graça de Deus, hein, gente? Conheceste a graça de Deus. Qual foi o dia que você conheceu a graça de Deus? Quem sabe? Oi? Não, sim, ele viu. Eu quero, ali, olha lá. Vamos lá. Crescendo assim como... está crescendo o evangelho no mundo. Assim como entre vós, desde o dia em que ouviste, aquela pessoa ouviu e conheceu a graça de Deus na verdade.
Nós precisamos hoje saber o seguinte: você creu mesmo nessa graça? A graça de Jesus é enviado. Mas tem pessoas que não conheceu. Ela conhece até o Jesus menino de Praga, ela conhece o menino Jesus da igreja A, o Jesus da igreja B, o Jesus evangélico. Mas sabe, aquele Jesus que Paulo fala ali, que vai nos dar a mudança, fica à mercê. Fica parecendo assim, nós estamos muito longe da conversão. Nós precisamos estar perto. Jesus veio, né, a graça de Deus. Eu fico feliz, disse Paulo, porque vocês conheceram a graça, conheceram o Cristo. E quem conhece Cristo, meu irmão, nunca mais desconhece. Esse papo de um dia, eu estou na igreja evangélica, e amanhã eu vou lá para o centro espírita, você não conheceu essa graça. Você esteve lá na igreja, você esteve naquele salão, você esteve naquela sala, mas você não conheceu. Quem conhece, nunca mais vai dobrar o seu joelho diante de um ídolo. Nunca mais. Ele pode aprontar doidado na terra, mas não irá dobrar o seu joelho para um ídolo. Deu para compreender? É isso que Paulo está dizendo para eles. Olha, eu fico feliz porque eu ouvi dizer que vocês conheceram, o testemunho é verdadeiro. E aí, Paulo diz mais: segundo foste instruído por Epáfras, olha que bacana, nosso amado conservo, enquanto a vós outros fiel, ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo está mostrando para aqueles irmãos que ele estava maravilhado com as notícias. São as notícias da nossa igreja? Qual a notícia da sua igreja? A sua igreja é a sua casa. Sua igreja não é Nova Canaã, não, gente. A igreja começa na nossa casa. Coube Deus trazer-nos para aqui, para esse templo, para nos reunir à igreja de Cristo. Mas a igreja é você. A igreja somos nós. Então, é muito importante as boas notícias da sua fé, da esperança, as curas, os milagres. Ontem eu estava lá no Niterói, na multiplicação de células, o pastor Gilvan falou para mim assim: pastor Francisco, eu vou fazer a multiplicação de células, não vou fazer domingo não, vou fazer na terça-feira. Eu falei: Gilvan, não tem ninguém na terça-feira, tem culto. Né? O segundo é pequenininho também, sem muita esperança. Tá bom, mas eu vou, vamos lá. Aí fomos pastores, chegamos lá, gente, tinha um público enorme. Não, você estava lá. Fiquei olhando e falei: gente, isso tudo é célula. Pastor, as células vão se multiplicar, estava todo mundo lá, os líderes, vão tornar 4 ou 6 células, e as 6 células vezes 12, vê quanto dá. Aí vieram os outros, né, quase 100 pessoas, num culto exclusivo, só para eles, para mostrar, para poder falar e explicar. Como é bom você ver a coisa acontecendo. E aí eu peguei um irmão lá do PTB, o irmão André. Acho que os André são abençoados aqui, viu, gente? Tem uns André aqui, tem André para todo lado, né? E tem um André lá no PTB, ele já deu testemunho aqui, eu estava lá, ele e a esposa. Aí eu falei: o irmão André é um milagre vivo. Né? Não é aquele negócio assim, não foi milagre, não tem jeito. Quando o doutor abrir, falava, eu fui ao hospital no dia, ele estava quase morrendo, e eu fui lá para a esposa dele, falou assim: pastor, ora com ele, porque ele vai partir, não tem mais jeito não, ele é aberto daqui a aqui, já uns mais de 20 dias, né? O negócio não fechava mais, tudo aberto aqui, tudo. Aí me mostrou aquele negócio, eu falei: ai Deus, misericórdia, Jesus, e o André lá assim. Aí eu falei: o Abraão, pastor, ora pelo... E o irmão Abraão, neto, estava assim: pastor, ora pelo irmão André, porque ele é crente mesmo, a pessoa tem que ver que ele é uma bênção. Eu nem conhecia, era novo convertido, não ia lá, nunca fui na célula deles no PTB. Eu orei pelo irmão André. Passaram-se 2 meses, o irmão André veio e falou assim: pastor, eu posso dar testemunho? Eu
Falei, pode. Eu sei de que célula? Do Abraão. Aí que eu fui lembrar dele no hospital. Ele falou, aqui, ó. Ele levantou a cabeça. Estou novinho. O médico, todos os médicos, todos, assinaram que ele ia partir. Mandaram a esposa não ir para casa, trazer os filhos, ficar lá sentadinho, esperando que ele ia partir. Naquela noite, Deus mudou a vida do irmão André, está trabalhando lá na feira, dentro das suas barracas, no seu comércio, sem problema nenhum. Querido, como é bom. Aí eu mostrei o André, falei, isso aí ele falou, Jesus é vivo, pastor. Ele entrou na minha vida. Como que você vai falar para o André que Jesus não tem uma experiência profunda com Jesus? Nós que não passamos nada, numa luta periférica, né? Tudo bem, mas quem foi marcado tem uma experiência maior, literalmente. Ele olha para ele assim, rapaz, foi a mão do médico dos médicos que passou aqui, porque os outros já tinham me abandonado. Queria nem vê-lo. Então, como é importante nós buscarmos isso. Querido, como é interessante buscar essa visão de passar Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que Colossenses, tá? O meu horário, como é que está? Está no horário? Então não vamos andar. Mas leia Colossenses como se Paulo tivesse mandado para você. Por exemplo, só vou fazer para chamar a atenção. Paulo ora pelos colossenses. Nós precisamos orar pelas pessoas amigas, pela nossa vida. Paulo escreve para os colossenses que ele não conhecia, falando da excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O que é isso? É saber o que Jesus fez por mim. Você sabe o que Jesus fez por você? Olha o que ele fez aí no versículo, só vou esse. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e transportou-nos para o reino do Filho do seu amor. O cristão, sabe esse negócio de crente ir, voltar, o vício me prende, isso, sabe por quê? Porque não aconteceu isso. Na hora que você é tirado das trevas para a luz, não tem cocaína, não tem maconha, não tem vício da bebida, não tem prostituição, não tem nada. Apaga tudo. Você saiu de um reino e foi para outro. É sinal que não foi. Está ainda correndo. Então, Paulo fala sobre isso. Outra coisa interessante, Paulo fala sobre o interesse de Paulo pelo Colossenses. É importante que nós tenhamos interesse pelo outro, pelo seu ministério. Depois, Paulo fala do desejo de Paulo pelo progresso espiritual. Você tem interesse que o irmão progrida? Tem pastor que tem maior medo que o irmão chegue e comece a pregar. E pregue bem. Na igreja que eu nasci, só o pastor presidente falava. Eu falava como jovem, eu tive oportunidade, que eu já era chamado, né? Mas assim, congresso jovem, congresso fulano, né? Naqueles dias até eu podia pregar. Mas era dia de anos e anos, só ele. Né? 30 anos, só ele que era capaz de ensinar a pessoa o evangelho. Só ele podia dar a classe de catecúmeno. Você sabe o que é a classe de catecúmeno? Quem sabe? Nenhum batista aqui, gente. Classe de catecúmeno é aquela classe de discipulado que tem que ser dada pelo pastor presidente. É ele que ensina o evangelho, é ele que vai ensinar a doutrina, é ele que ensina a igreja, e só ele vai batizar. E lá está ele do mesmo jeito, na salinha dele. Eu lembro, quando eu entrei, sentei, ele falou, menino, você não tem Bíblia não? Vou lhe dar uma Bíblia, porque ele é professor, né? Era professor, e aí se entrasse na sala sem Bíblia, mandava embora. Dureza do velhinho. Mas aí quando eu falei para ele que aqui os irmãos na célula que discipula, que ensina, que fala sobre o Espírito Santo, que fala sobre a igreja, que fala sobre o novo nascimento, eu falei, mas não pode, isso aí é só para quem já estudou. Eu falei, já estudaram, estão tudo pronto. Mas é quantos? Eu falei, mais de 100. Porque não confia no outro. Paulo pede para
Epáfras e Timóteo levaram conhecimento para você poder conhecer o outro, ter coragem de falar para o outro. E se vocês que estão na célula, me traz alguém e diz assim, esse irmão se converteu, pastor, é uma bênção. Morreu, acabou. Ele é uma bênção. Amém? Ele vai se tornar membro da igreja, ele vai ser batizado, você discipulou, ele vai ser sua cara até seus erros. Cuidado, viu? Você ensina, a gente ensina sempre o erro da gente, né? Você já ensinou alguém que te cobrou? Né? Irmão Francisco, isso é bom para namorado, viu? Um dia eu fui cobrar da namorada, a namorada falou, Francisco, mas foi você que me ensinou. Aí eu falei, Aí voltei, dei um pezinho para trás, né? Fiz toda uma recapitulagem, porque eu fui cobrar algo dela, dessa moça. Hoje ela é já uma senhora, né, em Petrópolis, mas nunca me esqueci da experiência. Que eu ensinei igualzinho, né, eu estava fazendo. Aí na hora que eu vi que a coisa estava errada, eu fui cobrar. Quando eu cobrei, apanhei. Falou, não, mas não é assim. Eu falei, não, você me perdoa. Aí eu fui para o joelho, pedi perdão, falei que eu errei, falhei, entendeu? Mas que a Bíblia dizia assim, 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 e ela não podia fazer. Né? Mas aí que eu vou descobrir que a gente discipula até o erro vai junto. Pode isso, pode aquilo, pode. Aí daqui a pouco está fazendo igualzinho, porque você também faz. Né? Então, nós precisamos ter essa visão de Paulo. Leia Colossenses, mas leia-se com carinho, leia para outro, não, leia para você. Leia assim, falando assim, eu quero conhecer Jesus Cristo. Né? As cartas de Paulo, todas ensinam sobre Jesus. Todas. Né? Você vai encontrar Paulo falando em Romanos, aí falando sobre a morte, a ressurreição, aqui vai falar sobre o batismo. Aí você vai falando, você vai vendo que tudo que está escrito na carta de Colossenses é para a minha vida como igreja. E aí, quanto mais eu conhecer de Jesus, mais eu serei cheio do Espírito Santo. Como eu posso conhecer Jesus? Lendo a palavra dele. Não é por emoção não, viu gente? Porque a gente pensa em conhecer Jesus na hora do... Aquela palavra dos domingos foi linda, não foi? Está na minha cabeça certinho. Eu falei com ele, Moisés, toda igreja que eu te mandar agora, você divide e prega aquela palavra, viu? Deus te deu um rema, então agora você prega só ela, viu? Passa aí uns 50 igrejas falando aquela palavra, que você vai ser ricamente abençoado. Porque nós estamos precisando. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também conhecer sobre Jesus Cristo. Conhecer mais sobre Jesus. O que ele faz por... Quer dizer, irmãos, a maior tristeza minha é ver um crente correr de um endemoniado, correr de palavra de maldição. Sabe aquele crente que tem medo de tudo? Nesse dia a irmã me chamou, porque a mulher lá, a vizinha, falou que ia botar uma macumba na porta da casa dela, e ela encontrou a macumba lá e ficou desesperada. Não queria nem entrar e nem sair, não podia entrar e nem sair ninguém na casa, porque tinha uma macumba no portão. Você tem que passar lá? Tem. Então eu vou lá. Né? Aí, pega com a mão esquerda. Que mão esquerda, rapaz? Eu pego com a mão direita. Eu falo, sou direito. Olha como é que o negócio. Vê a mulher não solta para mexer só com a mão esquerda. Eu falei, está amarrado, meu filho. Né? Meu irmão, quem conhece Jesus, vai orar, vai repreender. Lógico, você tem que respeitar a religião do outro, já que ele faz as coisas dele, pode botar sujeira onde quiser. Mas se ele botar no meu território, eu vou lá e tiro, em nome de Jesus, e jogo fora. Palavra de maldição, você corta ela no ar. Está repreendido em nome de Jesus. Você entendeu? Quer dizer, à medida que você vai conhecendo Jesus, você vai ter intimidade, vai se fortalecendo. Não se fortalece com a oração só. A oração vem para nos ajudar. Agora, a palavra vai nos dar consciência de vida eterna. E é isso que Deus faz para nós. Vamos ficar de pé?